Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Lembrando que a gente traz toda quarta-feira para vocês profissionais habilitados nas áreas da ciência, da medicina e nos ensina, nos ajuda. E hoje nós estamos com um convidado aqui que faz bastante coisa. Estava conversando com ele agora sobre isso, quanta coisa legal. E ele trabalha com uma técnica, uma das técnicas que é muito curioso, porque muita gente tem, não sei se a palavra seria preconceito, né? Mas tem um pouquinho de medo, eu acredito. Certo, Alexandre Campos? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. E como embaixador, né, já dando um spoiler aí, Bora lá. a minha missão é essa, é tirar um pouco desses mitos sobre o processo chamado hipnoterapia. Então, olha aí, gente, né? Ele é hipnoterapeuta. Ele acabou de falar agora aqui, né? Embaixador da Omni Hipnoses, é isso, Isso, o Alexandre? sim. O que é a Omni? A Omni, ela é a maior e melhor instituição de hipnoterapeutas do mundo. A sede dela fica na Suíça. Tá. Ela já existe há 46 anos, é a única que tem um processo com ISO 9001 do processo, parceria com várias instituições, inclusive com a Universidade de Zurique. E aqui no Brasil nós temos mais de 5.000 profissionais que se formaram nessa instituição. E entre os 5.000 existem apenas 7 pessoas no Brasil que são embaixadores, eu sou um dos 7. Poxa, parabéns. Será que ele é bom, gente? Olha aí, né, a dica. Vamos continuar falando, porque tem bastante coisa boa aqui. Ele é especialista em ansiedade e em desbloqueios emocionais. Sim, Isso hoje no Brasil e no mundo é fundamental, né? Para gente que mora em cidades grandes como São Paulo aqui, né? Acho que ajuda muito, né? Porque trânsito deixa a gente ansioso, trabalho deixa a gente ansioso, ou seja, fica no estresse que é importante ter. Então, uma técnica que você vai explicar para a gente sobre isso já. Ele também é empresário, ele também é palestrante, ele é mentor e uma curiosidade, ele é ex-locutor. sim, já fiz muito programa em rádio. Você Daquela está em casa, época então. que eu adoro, né? Foi a minha infância vendo meu pai, que trabalhou em várias grandes emissoras, trabalhou na TV também. E esse ambiente eu sou apaixonado por ele. Que legal. Então ótimo, gente, você está em casa. E para concluir, né, parte do que ele faz, né, porque eu tenho certeza que tem bastante coisa a mais aí, especialista em desbloqueio mental para alta performance profissional. Sim, Então você atende os empresários, os líder, donos de sim. empresa, enfim, de áreas, todos trabalhando esse desbloqueio mental. Isso. É um trabalho onde nós vamos buscar, porque toda alta performance, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso, ela precisa ter vários fatores juntos. E às vezes a pessoa tem um bloqueio lá atrás, na infância, por exemplo, falar em público, como nós estamos aqui, para mim é algo muito comum, prático, porque eu vivi a minha infância dentro de um estúdio de rádio. Mas para muitas pessoas é um dos maiores medos da humanidade, é o medo de falar em público. E existe técnicas para buscar onde está esse bloqueio emocional lá no subconsciente e fazer esse desbloqueio mental para isso. E alta performance não só profissional, também atendo jogadores de futebol que já jogou fora do país, atletas, mas o meu nicho, meu foco maior está hoje em dia em líderes, tanto CLT ou líder empresário também. Que legal, gente, que bacana. Mas eu queria perguntar um pouquinho aí, antes da gente falar de toda essa profissionalidade que ele tem bastante aqui, né? Eu queria conhecer um pouquinho do Alexandre, tudo bem? Vamos Excelente. apresentar o nosso público, o Alexandre, aqui. Você é daqui de São Paulo, Alexandre? Eu sou nascido em Taubaté, Taubaté. cidade do Cid Moreira, da Hebe Sim, Camargo. por isso que a voz, É, tá explicado, né? o meu pai trabalhou na mesma rádio onde o Cid começou, que é na Rádio Difusora lá, o Cid Moreira, de Taubaté. E sou nascido lá, já morei em alguns lugares, morei um pouquinho fora e tal. E sou apaixonado por São Paulo. Vivo aqui, eu atendo aqui em São Paulo também, no consultório aqui em Mirandópolis, né, perto da Vila Mariana, em Ah, sim. Alphaville. A gente sempre Isso. está atendendo aqui também, que é pertinho, né? Sim, aqui em São Logo Paulo. ali de Mineiro. É logo, é pertinho, mas o trânsito não deixa pertinho assim, não, É, viu, rapaz? E como foi sua infância? Foi em Taubaté? sim, é uma infância muito Quem que é esse rapaz difícil. aqui? Sou eu, olha lá, olha. Segunda série, 1988. Caguetou a idade aí, hein? Já agora, só fazer conta, gente. É, Quantos anos você tinha aí? Pra gente concluir a conta, vai. eu acho que 79, 9 aninhos, 9 aninhos. provavelmente Segunda sou de 7, série? 9, Acho que 8, 9, 8, 9 9 aninhos, anos, 9 né? aninhos. Que legal. E a famosa frase da escola, eu também tenho essas fotos, eu também entrego a idade aqui já, aqui para todo mundo, né? E você falou que o seu pai era locutor e foi da onde você tirou essa ideia de também buscar, imagina, a locução e de repente ser aí um profissional de comunicação de alguma maneira? Sim, 95% de tudo que nós fazemos, né, não tem como eu
contar uma história que seja sem entrar por esse lado subconsciente. 95% de tudo que a gente faz depende do subconsciente. A mente consciente, o racional é só 5%. Nós somos muito mais emocionais, as nossas decisões. Então, como eu vivi um momento vendo meu pai trabalhando em rádio, tudo aquilo, isso já criou aí. Meu pai aí, Adilson Campos, tinha um vozeirão, Sério? fazia aqueles programas das traduções à meia-noite, sabe? Sedução. que Quase legal. que eu falo o nome da emissora. Oh, não tem E problema. aí tinha aquelas traduções, você liga, até eu conto às vezes, né? Depois eu fui fazer esse mesmo programa em rádio e eu falo, às vezes, nas palestras, por onde eu ando, eu falo assim, eu tinha aqueles programas que a pessoa ligava para mandar um recado, um toque direto para alguém e pedir uma música, né? Você ligava, você pode ligar para cá, vai pedindo a música e tal. Aí a minha filha um dia falou, pai, mas por que o pessoal ligava para pedir música se era só escutar no Spotify? Porque acho que não. Minha filha, Eu nessa falei, época, filho, não tinha nem celular ainda nessa época, né? smartphone, então, nem sonhar, Tinha que né? gravar a música, tomar cuidado pro locutor não soltar aquela vinheta no meio da música, né? É desse período. Que legal. E aí essas decisões nossas, mas também pode ocorrer o oposto, já deixando aqui uma curiosidade. Eu atendo pessoas que, por exemplo, o pai ou a mãe atua numa determinada profissão e queria muito que ela fosse e ela não quer de jeito algum, se sente mal, porque ela interpretou, a mente subconsciente dela interpretou que as tristezas, os problemas que ela teve na infância foi porque a mãe era empresário, a mãe era médica, ou a mãe era advogada, então ela pode também ter o efeito rebote, vamos dizer assim, o efeito oposto também. Quando eu atendo pessoas com vício, ela pode ter começado a beber, fumar, porque ela viu o pai e a mãe fumando, e é uma forma dela trazer aquele contato emocional novamente, que fica ali, e aí ela desenvolveu. Ou ela pode ter praticamente um repúdio mesmo gritante sobre esse vício. É isso que eu ia te pergunto agora. Um repúdio pode estimular ela a repetir os atos dos pais? No caso do fumar, né? Não, Via a não, o mãe oposto. fumando. Eu disse assim, o Só o oposto oposto. mesmo. Não, Tá. as duas questões, vamos lá. Eu já atendi casos de pessoas que, depois que a mãe faleceu, ela já com Tá. 50 e poucos anos, ela começou o alcoolismo muito forte. E ela fez de tudo para tentar parar e não conseguia. E durante a terapia, posso já entrar por esse caminho ou não? Claro, fica Durante a terapia, nós fomos descobrir o porquê que ela desenvolveu, por que ela tá com esse vício, né? Que tá lá no subconsciente. O Sim. vício é muito mais forte que a força de vontade que está no consciente. E aí ela me trouxe, né, na regressão que nós fazemos, tudo ciência, né? Tá aqui o livro falando sobre isso, que é o sobre a livro? ciência da hipnoterapia, com muitos artigos científicos, tudo. E aí veio uma cena do momento mais feliz da vida dela, foi quando ela, com 9, 10 aninhos, ela bebeu sem permissão, criança antigamente, né? E todo mundo achou bonito, deram risada. E ela gostava muito da mãe. E aí a mente dela, subconsciente, interpretou que a bebida, ela se sentia mais amada, acolhida. Meu, E ela desenvolve. tirou esse gatilho e ela Sim. voltou a beber. Uau. Depois que a mamãe se foi, porque era uma forma, compulsão alimentar. Aquele pai que chega da empresa todo dia e traz um chocolatinho, um doce. Aí a filha casa, vai embora de casa, tá morando em outra cidade. Não sei porque eu tô com muita vontade de comer doce. E ela começa porque a mente quer linkar com aquilo. Que interessante. Mas a minha história com rádio veio por isso, né? De ver o meu pai trabalhando e fazia eventos, tudo. E eu era apaixonado por rádio. Sou, né? Imagina. Qual ensinamento você acredita que, diante nesse período de locução, de ver o teu pai trabalhando, ele te deixou? Network, amizade. Ah, É incrível. Eu posso falar isso abertamente, ele não me deixou herança material, financeira, mas quando eu encontro um amigo dele, igual eu encontrei agora semana passada, ele fala, cara, seu pai era incrível. Seu pai era uma pessoa é um ser maravilhosa. humano. Ele faleceu com 31 anos num acidente de moto. E Meu foi um Deus. acidente, né? Um carro atravessou o canteiro da rodovia. Na época, a rodovia Presidente Dutra Sim. ainda não tinha a mureta de cimento no meio. Pois é. Naquela época era só um arbusto ali. Sim. E o carro atravessou e colidiu com ele do outro lado. Mas um dia antes dele falecer, ele conversou muito comigo, com 31 e eu com 15. Ele foi pai aos 15 anos. Nossa, 15, 16 anos foi pai. super novo.
E ele me deu tanto conselho naquele dia, sabe? Parecia que ele sabia que iria Aconteceu alguma coisa. partir, né? Puxa. E aí o maior conselho, o maior legado que ele me deixou foi a importância do network, do relacionamento, fazer amizades, sem dúvida. Eu vou fazer uma pergunta aqui para que o pessoal de casa conheça, né? Mas a gente já sabe a resposta, que a esposa tá aqui do lado, né? Então eu ia perguntar se era casado. Sim, Sim. né? Quantos anos de casado vocês têm? 5 anos de casados e uma mulher maravilhosa que me acompanha por todos os lados, também hipnoterapeuta, Ah, você conhece também é também, olha aí. me ajuda muito. E a vantagem de ter uma esposa que conhece sobre a mente, que quando a gente, às vezes, numa conversa, desentende, é a minha mente subconsciente me sabotando É assim aqui. mesmo? Aí tem momentos que ela também me fala assim, eu quero conversar com meu marido, reclama, não, mas não tem jeito, eu sou terapeuta 24 horas, isso aí é um bloqueio mental teu, melhor você mudar, porque isso é autossabotagem, vamos mudar É isso. assim mesmo. E Ou os seja, as resultados discussões são acontecem. técnicas, São as discussões. técnicas. É maravilhoso, é Que leve, ela é é uma delícia. ou seja, vocês dois têm a técnica para um já tirar a bronca do outro ali rapidinho sem discutir. É incrível, é muito Que bom. legal. Olha aí. Aí, Olha ela aqui. estamos aí, passeando um pouquinho. Essa foto aqui da direita, agora que eu lembrei, é um show do Roberto Carlos, onde eu posso dizer que usei uma técnica de hipnose com o Robertão. Eu acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum, né, amor? Olha. Olha que incrível. Ele, no momento final do show, ele joga a rosa. Sim, a E eu famosa tava, a vermelha. famosa rosa lá, e eu tava lá no fundo, deu o horário, ela correu pra frente pra pegar. Eu falei, eu não vou lá, né? Sim, justo. Aquela gritaria, eu não vou. E aí, daqui a pouco eu olho pra ela, ela lá quase chorando, pra não dizer Sério? chorando, né? Que ela é fãzaça. Eu Ah, também virei mais fã dele ainda nesse show. que legal. Que ela não conseguia pegar a rosa. E aí, me ajuda, me ajuda. Eu falei, lá vou eu, né? Aí eu vou lá na frente, quando todo mundo gritando, Roberto, Roberto, Roberto. Eu pensei assim, eu falei, já sei. Gritei assim, bicho, joga aqui, bicho, aqui, bicho. Porque quando eu falo algo diferente, eu quebro um padrão mental. Sim. E isso atravessa o fator crítico que está na mente consciente. E aquilo se sobressai, chama atenção. Eu quebrei um padrão mental dele, que enquanto tá todo mundo, Roberto, 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 Ele já não tá eu acho que ele ouvindo pensou mais, lá, né? eu acho que o Erasmo deve estar aqui, cadê o Erasmo? Porque meu pai falava, bicho, olha pra você ver de onde vem. Isso em fração de segundo, hein? Meu pai usava esse termo, que é dessa época também, né? Sim, sim, sim. E aí veio assim, eu falei, já sei, bicho, bicho. Aí ele ficou me procurando no meio da multidão, jogou a primeira rosa, eu levantei, não peguei, ele fez uma cara de decepção assim, gente, ó. Ele fez assim, tipo, eu acho Puxa, que, né, pensei o que ele falou ali. Aham. Aí ele pegou e jogou a segunda, eu peguei a segunda. Caramba. Por conta de uma frase de conhecer como funciona a mente. Como que a tua esposa chama? Diris Diris. Diris, e aí, Diris. essa rosa tá lá até hoje, Diris? colocou ela em resina, tá lá essa rosa. Manda a foto pra gente, a gente cobra e depois vamos mostrar pro pessoal de casa. Vamos Que mandar legal, gente, Tá que lá. bacana. Maravilha. E para concluir essa parte, tem filhos? Vocês têm Eu tenho uma filha você de tem 23 anos, né, do primeiro relacionamento, que é 23 a anos já? Alexia, que está aí, já é casada, trabalha conosco também. A empresa é que familiar, né? Eu, a Diris e ela. Nada de nepotismo, A Alexia entendi, claro. é 100% Que nepotismo na empresa. legal, isso é muito bom, né? A Confiança. Alexia acabou de chegar do Japão, uma menina incrível, muito responsável e incrível. Parabéns, por linda família, viu? Deus Obrigado. abençoe sempre aí vocês. Que é mais amiga da Diris do que minha. Daí junta as duas, é 2 contra 1. Que área que a tua filha atua? A minha filha está trabalhando comigo nessa parte mesmo da hipnoterapia. Me ajuda na parte marketing, na estrutura da empresa. Já vou falar que você vai perder, então, as próximas discussões, né? É. 2 contra 1? Sim. Você também já morou no Japão? Morei no ano de 1999. Ah, O mundo não acabou e eu estava lá. pois é, em 2000 ia acontecer. Olha, você? Nossa, nem lembrava dessas fotos. Sim, sou eu lá no meio da neve, isso aqui em Nagano, onde teve a Olimpíadas de Inverno. Sim. Aí essa outra em Nagoya, em Kamimaezo, que é tem muitas empresas brasileiras. Tá escrito ali. Tem muito comércio brasileiro aí nessa região, que é perto do consulado. E foi incrível, foi meu primeiro trabalho de líder. Foi no Japão, trabalhando E no caso, você foi pra lá pra ir O trabalhar? famoso decassegue brasileiro que sai, que larga tudo para ir buscar oportunidade. E quando chegou lá, trabalhando numa empresa, eu mal falava japonês, mas nunca tive timidez, nunca tive preocupação
com idioma, com comunicação. nada. Fui aprendendo e me tornei líder numa empresa lá, na Nippon Ramo, que é uma empresa de alimentos. Trabalhei na Sony também. Foi meu primeiro trabalho de líder. Mandava em japonês ali como liderado e eu mal sabia falar e E consegui. quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos. 1 ano e 8 meses, quase 2 anos. E fala japonês? Skoshi, Ichipacento da Itai. Nihongo wa karimasu, Skoshi. Humilha, gente. Essa cara Um dura, assim. pouquinho, 1% eu falei. Ah, que gostoso. E eu imagino que todo imigrante tem que ter os ajustes até as coisas acontecerem, né? E parece que você tem uma história que é muito comum até no Japão, de mexer no lixo. Como é que é essa história? Ah, a história do Gomi Shop. Nossa, quem que aguentou toda essa história aí, hein? Aqui a gente Vocês sabe estão, tudo! vocês estão A gente influentes, sabe né? tudo aqui, né? Eu vou falar sobre isso. Ah, e até essa questão de ter morado fora, hoje eu atendo muitos brasileiros morando fora, tá? E já são 10 países, hipnoterapia online, tá? 100% online, Vai entrar hipnose nesse online. assunto que eu quero entender muito. 4 continentes já. Que A legal. história nós chamamos até de Gomi Shop. Todo brasileiro que já foi, né, morar no Japão fala, eu vou no Gomi Shop. Tô precisando de um sofá, vai no Gomi Shop. Tô precisando de um vídeo. Não sei se é assim ainda, né? Tô falando Entendi. daquela época. Gomi Shop, shop de shopping e Gomi de lixo, que é o lugar onde os japoneses eles descartam os equipamentos. Mas, cara, eu saí do Brasil, quando eu cheguei lá, tudo novo, com fiozinho embrulhado, eles vão jogar uma TV com controle remoto, eles tiram a pilha do controle para não estourar, deixa ali, tem que pagar uma taxa até para jogar o lixo, então é muito organizado. Todo brasileiro que passou por lá, eu acho que deve estar assim ainda, tem esse hábito de ir Então dá no para Gomi Shop. montar uma casa. Sem dúvida, porque eles são muito consumistas, troca muita Mas tecnologia. muito mais eletrônico, né? Imagino. Muito mais eletrônico. Porque a mobília é um pouquinho mais Não, é difícil. difícil. Mas também, né, cama não tem, tudo planejado, dorme no tatame, né, no futon ali, né. Então é simples. Comida. Como é que você fazia? No começo Ou você- sofri, viu? É. Sofri, mas aí eu mais preparava mesmo. Depois, é assim, né? O que é o subconsciente, de novo? Agora eu entendo tudo isso. Quando eu estava morando lá, eu queria comer comida brasileira o tempo todo. Eu atravessava, eu pegava uma distância tipo assim, de São Paulo a Guarulhos para ir comprar pão francês, para ir comprar coxinha, Sério? né? Que eu queria comida brasileira. Por quê? Eu estava longe do Brasil. E tem a questão emocional. Emocional, porque eu queria matar a saudade. Tudo é subconsciente. Aí lá eu não comia muito japonês. Agora, depois que eu venho pro Brasil, aí eu peguei o gosto pela comida japonesa. O que era mais difícil lá de comer? De Você comer... falava, olha, não vou... Não, tem algo que eu nunca comi, o tal do natô. O que é isso? Que é uma sodinha, ela é praticamente bem complicada. Falar quase, você puxa ela assim, uma soja fermentada, é no café da manhã. Você puxa ela, ela faz até uma teia de aranha, assim, tão fermentada que ela tá, que podre, vamos dizer assim, né? E eles comem no café da manhã, e isso eu nunca consegui comer. Que é uma questão cultural. Claro. Começar a comer o natô por conta da guerra, que não tinham o que comer, tá lá uma ilha, e aí encontraram vários barris com soja podre e começaram a comer, e até hoje se come a soja. É igual o brasileiro que come a feijoada aqui, que todo mundo adora, que vem da onde? Do pé do porco, o rabo, a orelha, que jogavam fora, os escravos pegavam, Sim. faziam um cozido Virou lá. um prato nobre Virou hoje, um prato nobre. Né? Até a própria o pão de matzá do judeu, né? Que na época que não tinha sal, era tudo, eles colocavam no calor lá do sol, era água e farinha, colocava Isso. lá e as pessoas comiam. E até hoje. Sim, até hoje. E fazem coisas a hoje. Aí você dá um nome mais bonitinho hoje, né? Isso. O nome mais bonitinho e fica caro, inclusive, né? Interessante, olha, é muito bom. Mas são experiências que a gente não esquece nunca, né? Sim. O cérebro, imagino que registra coisas, você vai lembrar. Às vezes não lembro algo de ontem, mas lembro de algo de 5 anos de idade. Depende do impacto emocional. Isso. A nossa mente só vai guardar o que é positivo ou negativo, emoções positivas ou negativas. Se eu falar para você assim, conta para mim como que foram os últimos 365 dias da sua vida. Pega um caderno e marca os 365 dias. Certo. Você não vai conseguir marcar todos. Você vai lembrar um dia que você foi numa festa, o dia que ganhou um presente, o dia que ganhou um dinheiro, o dia que perdeu, o dia que ficou doente, coisas boas ou ruins, certo? Porque a mente subconsciente ela tem um papel de arquivar as memórias de longo prazo para nos proteger, entre aspas, às vezes sim, às vezes não. Olha.
Então, se eu lembro de algo que aconteceu na minha infância, e você deve, obviamente, recordar de algo lá de 5, 7 aninhos, é porque aquele evento teve um grande impacto emocional, positivo ou negativo, senão ele já teria deletado. Você não consegue Ah. guardar todos os anos da sua vida. Ah, eu imagino que é Então, impossível. só guarda todos os anos, nem todos os dias, muito menos, só vai guardar, arquivar no subconsciente essas memórias que tiveram impacto emocional. Então, quando eu atendo alguém que tem claustrofobia, o cara chega no meu consultório, janela fechada, ele já fica desesperado, ele não sabe o motivo. Tá. Mas a mente subconsciente dele tem um motivo para ele não conseguir ficar. E no Aumenta. consulta você traz isso à tona? Aí eu vou lá na infância dele, ele lembra do momento que ele ficou trancado no banheiro. E a mãe Entendi. gritando pro lado de fora, e ele dentro do Hum. banheirinho com 4 aninhos, e não Caramba. conseguia destrancar, e a mente associou. Lugar fechado, perigo de vida, desespero. Então eu não gosto de lugar fechado, mas eu não sei nem porquê, mas eu não gosto. Até que idade, você falou 4 aninhos agora, né, mas até É, que idade, de repente, o indivíduo consegue buscar? E eu imagino que algo de bebê não tem como você lembrar, né, ou pelo menos da maneira da consciência que a gente imagina brincando sim. com 4 anos de idade. Com conscientemente, talvez ele não tenha as lembranças, mas nossas células, nós temos a memória epigenética. Aí nós já estamos indo para o lado, né, mais Mas científico. científico. Ah, as nossas células vão guardar, né, a questão da memória celular. E aí eu já atendi caso que a pessoa voltou no útero. Que ela estava lá e o sentimento de rejeição, de medo, porque a mãe, de certo, estava brigando com o pai, ou a mãe pensou em aborto. E Caramba, aí aquele sentimento, aquela angústia da mãe, o feto, a assimilou. criança puxa aquela emoção de Uhum. desespero, medo, dor. Se é real ou não é, se é algo da mente dela, ou se foi um filme que ela assistiu, ou se foi uma Hum, história que talvez ela escutou a mãe falando quando tá. pequenininha, eu pensei, para mim isso não é o mais importante, eu não me apego a isso. O importante é que a pessoa vai se libertar da ideação suicida, da angústia, da ansiedade, dos remédios, por tratar essas feridas. E quanto tempo, em média, que obviamente não existe um padrão, né, na minha visão, você pode até me corrigir, o paciente tem um resultado ao tema que ele foi buscar, ao Certo. trauma que ele foi buscar? Eu tenho centenas de casos aí no meu Instagram, desde ideação suicida, compulsão alimentar, fobias, né, depressão, ansiedade, tudo. Todos os depoimentos que estão aí são resultados de 7 horas. Nenhum com mais de 7 horas. E Todos. isso é uma consulta que pode durar até 7 Não, horas ou não, não? São são divididas. Mas todas são ah, tá. 7 horas com pessoas que eu já atendi, 5 pessoas da mesma família. Porque a grande diferença é isso que as pessoas. Essa pergunta sua é muito boa. A pessoa fala, mas como que algo que eu estou sofrendo há 20 anos, 30 anos, eu tive ansiedade, né? Não sei se vai entrar nesse ponto ou Não, não. vou falar assim. Como que ela consegue resolver em 3, 7 horas? Porque primeiro que eu estou indo no subconsciente, na causa Uhum. raiz, e não no consciente, no racional. Eu não estou tratando sintomas. Eu estou indo buscar a causa da ansiedade, a causa da fobia. Só que assim, se você imagina que você tem um carro e o carro tá batido já faz 20 anos que o cara bateu o carro e não arrumou o carro. Faz 20 anos. Mas você concorda comigo que esse defeito no carro, esse farol quebrado, lanterna, seja o que for, ele não ficou 20 anos estragando, ele estragou num dia, que Uhum. ele bateu e Sim. durou 20 anos, ou um telhado de uma casa. Mas o fato foi causado num momento, no momento da colisão. Portanto, a ferida psíquica que eu vou tratar, a ansiedade, a depressão na mente dessa pessoa foi causado quando? Às vezes em um segundo, uma fração de segundos, em um minuto. Caramba. Então ela também foi causada de forma rápida. Ela não está 20 anos ali para criar ela. Não, aquilo é um resultado que ela está sofrendo por conta de algo que aconteceu. Igual o exemplo que eu dei do menininho trancado no banheiro. Que ele não sabia, ele abandonou o carro dele aqui no túnel Ayrton Senna. Empresário, grande e Caramba. tal. Parou o trânsito, ele desceu do carro, desesperado. Que ele mora no interior, estava vindo para cá, a hora que o trânsito parou, começou Dá uma aumenta o batimento palpitação, cardíaco, falta de ar, porque é é. instinto de sobrevivência, né? Luta ou fuga. E ali ele entra em desespero, depois ele me procura. Ele não sabia o motivo, mas ele nunca gostou de lugar fechado. Olha, Então, esse é o grande segredo, porque o grande diferencial, que a gente não trata sintomas. A maioria dos métodos fica
dando ferramentas para a pessoa sobreviver, conviver com o problema. Então é como se eu pegasse esse copo d'água aqui e ficasse aqui com uma colherzinha tentando esvaziar. O tempo todo o problema tá cheio, caiu uma gotinha d'água e fica aqui. Não, você não tem motivo para ficar triste, você tem que ser mais calmo, você tem que mudar, toma isso aqui para poder, daí é uma tampa, né? Toma esse daqui para você Sim, dormir melhor. sim. Agora toma esse para... Não, o meu método eu não vou fazer isso. Eu vou identificar e tratar a causa raiz do sintoma, que está lá na programação mental. Eu tenho um E o conhecido. efeito é como se fizesse um furo para tudo Ah, drenar. sim, entendi. Ah, tá. Entendi. E drena, né? É. Eu tenho uma pessoa que ele disse que ele não lembra absolutamente nada dos 12 anos para trás. Sim. Isso é comum? Pode acontecer, principalmente às vezes algum caso que foi muito complicado, a infância às vezes a mente dele já quer esconder, mas a nível subconsciente, na hora da terapia não tem como. A hipnose é um processo natural da mente, todo mundo pode passar por ela e os casos que eu atendi de crianças de memória de vida intruterina, a pessoa jamais ia lembrar disso. Claro. E na hora da terapia vem. Ele fala assim: eu olho aquela foto, eu vejo lá um garoto correndo na praça, sei lá, ele diga, eu não associo. A tua esposa tá, Isso tá falando isso. pode ser, mas Não sou eu que tô aqui. Isso pode acontecer, então. pode ser. Caramba. Qual o caso mais difícil que você pegou? Eu acho que não tem dor maior ou menor, viu? Depende do ponto de vista. Ai, ai. É, é que quando se fala mais difícil, depende. É difícil para mim ou difícil Pro para a pessoa? paciente. Para a pessoa, Sei lá, por exemplo, eu tá, tenho vamos lá. medo de abrir a porta, de acender a Não, isso luz, daí essas coisas isso é absurdas. muito comum. Eu atendi casos de pessoas que nunca havia trancado uma porta, que ela Eu fica em joguei brincando hotel. e existe mesmo. Muitos. Eu atendi casos de palhaçofobia. O cara tem pavor de palhaço, desmaiou por Você conta já de viu. palhaço. Eu acho que um bem impactante foi recente, da Alessandra, posso falar, que ela deu depoimento, tudo, tá tudo ali. Ela ficou 55 dias sem comer nada. Só vivendo com soro, remédio, Internada, né? Imagino, né? ela já estava se despedindo dos familiares, perdeu muito peso. Ela sentia que a garganta dela fechou, fez vários tratamentos, muitos anos já. Antes ela já tinha tido um problema, né? E aí veio de novo, ela já estava se desistindo, tem um depoimento dela chorando, ela voltou, terminei a terapia com ela, ela já comeu uma banana. Uau, que Esse legal. foi um que marcou bastante, porque... E já atendi caso de pessoas que chegaram no meu consultório, por exemplo, esse dela foi online, tá? A maioria, 90% dos meus atendimentos são online. Mas eu já atendi casos de pessoas que chegaram no consultório, assim, com segurança, esposa, filho, porque ele tinha tentado suicídio 4 vezes de noite. Várias formas, tentando se matar. Então, uma coisa que marcou bastante, principalmente por conta da minha história. Você falou agora há pouco que muita coisa está na sua rede social, né? Então, qual é a tua rede social? @ né, o Instagram, o Alexandre Campos. O Alexandre Campos, tudo junto, Isso. sem ponto, sem nada. Só o antes, né? O Alexandre Campos. E o site também é www.oalexandrecampos.com. A gente está colocando aqui embaixo, o pessoal está acompanhando. Entra lá. E se alguém quiser falar contigo, é por um DM mesmo? Pode ser. Por um telefone? Pode ser, tem a equipe lá que está sempre atendendo, tem no link também tem ali o telefone do WhatsApp, tem todas as redes, eu acho que fica mais fácil centralizar lá. E só para a gente concluir essa fase porque eu quero entender um pouquinho seu lado de empreendedor, não é? Você acho que nunca parou na vida, né? Vai e volta, continua trabalhando, vai correndo atrás e a vida segue, né? Aqui a gente tem uma informação que você já trabalhou como taxista. Sim, foi logo quando eu voltei do Japão. Na verdade, eu queria ficar só um ano no Brasil e ia voltar pro Japão. Só que ansiedade, né? Eu não sabia que eu tinha ansiedade. O ansioso, ele começa a fazer tudo, não termina nada, faz de tudo ao mesmo tempo. Isso aí não é geminiano, não? Que geminiano é assim, né? Faz tanta... Ah lá, a esposa apontando o dedo aqui. Aí eu começo a trabalhar e sempre muito empreendedor. Eu comecei a fazer serviço para empresas lá na minha cidade. Peguei o serviço da LG Electronics, Volkswagen, Ford. Foi crescendo e se tornou uma grande empresa. E eu digo que com 26 anos, aquele garoto pobre, com muitos problemas, praticamente, se fosse no valor de hoje, eu tinha feito mais de R$1 milhão já com 26. Poxa, que legal. Só que não se manteve, né? Porque todo o caos externo começa internamente. Antes eu tinha medo, porque eu não tinha dinheiro.
E aí eu ganho dinheiro, se torna o medo de perder o dinheiro. E aí começam as decisões. Olha, mas vocês vasculharam o baú mesmo, hein? Aqui a gente vai a Aqui eu no Rio de fundo. Janeiro, lá nem parece direito, Corcovado, lá, Corcovado não, o Pão de Açúcar no fundo, com de- diretores, né, engenheiros da LG Electronics. aham. Ali foi antes de eu ir pro Japão, essa do lado direito, ó, tem até a revista Tiazinha, só quem é antigo vai entender o que é Tiazinha, hein? É verdade. Ó, a revista da Tiazinha ali, isso Pois aí é. antes de eu ir pro Japão, essa Que foi foto um aí de período que 97. você trabalhou como funcionário de uma banca de jornal, Não, é era isso? minha, eu tinha essa Era banca, sua? tive outras, aí eu tive 2 banquinhas de jornais. Aí, ó, ainda bem que eu saí do ramo, né? Mudou bastante o jornal, a Você não ia estar revista. vendendo muita coisa hoje, né? É, E você tem mais de 30 anos como empreendedor, é isso mesmo, né? isso, a vida E, toda. o que te levou a essa área empresarial? Porque a área médica, né, a hipnose aí que a gente vai falar um pouquinho então, daqui a pouco, mas a área empresarial, É, o que te chama a atenção? isso. A hipnoterapia, né? A área da saúde. Sim. Eu sempre fui empreendedor, né? Desde moleque fiz muitas coisas. Se eu for contar tudo que eu já fiz aqui, Ah, acaba o sim. programa e não dá tempo. Desde hotel para cachorro, criador de Ah, carneiros. Eu fui um dos maiores criadores de carneiro carneiros. do Vale do Paraíba. Fui pastor, né? Tu fala, você tem cara de pastor? Eu falo, fui, pastor de Pastor de ovelhas. ovelhas, olha aí. Fui no Vale do Paraíba, um dos maiores produtores na parte de ovinocultura. Também tive restaurante, casa de festa. Fiz curso de piloto de helicóptero aqui em São Paulo. Voei no Campo de É, Marte. eu faço. É, fiz Ô, Maria, põe pra bastante, gente a bastante 7 coisa. primeiro, por favor. É, E depois a gente vai falar. Já que já falou, vamos perguntar e aqui já. fui... Porque Sete. o, o ansioso, ele não para, né, cara? Tudo que ele começa... Vai. Aí, numa multinacional, aí com o Sandro Rodrigues, presidente do Grupo Rinodê também, nosso querido Sandro, Major Leopoldo, Evandro Viana, uma galera forte aí. Foi do Network Marketing, né, que eu trabalhei também. Uma escola, da onde saiu o Caio Carneiro, dessas escolas do multinível, saiu muita gente grande dessa área. É uma verdadeira faculdade, né? A gente aprende muita coisa. E sempre liderando, né? Gostava muito de... Que Eu tinha legal. nessa época uma palestra que já chamava Mindset, onde eu usava o poder do subconsciente, já mesmo sem ser hipnoterapeuta, para alcançar os resultados. E a próxima foi que você falou do helicóptero, né? Que a gente pegou Deixa eu uma ver. lá também aí. Cadê? Põe pra gente aí, Maria, número 10. Vê se ela acha ali. Achou? Do helicóptero? Daqui a pouquinho ela já acha, a gente O coloca pra incrível é gente que eu não falar. tenho muita foto desses períodos, porque eu Ah, usava uma outra plataforma para arquivar, né, na nuvem, hum. e aí perdi o acesso. Então, essas fotos que eu tenho ainda foram amigos que me deram, porque as minhas Puxa. saíram no Campo de Marte, aqui com o comandante Rochinha, que está trabalhando hoje lá na Bacia de Campos, né? Trabalhando offshore lá. Um cara incrível. É uma história linda também. E você pilota ainda? Não, eu fiz o Ground School, não cheguei a concluir, Ah, porque o tá. ansioso não termina, né? E, Ele é bom e, começador. e como que você descobriu que você era ansioso? Aí é uma história. Ah, Tudo começava, não concluía. Parava e um sentimento muito forte que eu sempre tive de necessidade de aprovação, medo de julgamento. E essas dores, elas foram, de uma certa forma, me empurrando para trabalhar, para fazer várias coisas, uma motivação, que era por necessidade de ter dinheiro e medos de julgamento. uhum. Necessidade também de estar em evidência, vou fazer isso porque piloto é famoso, vou ser locutor porque locutor é famoso, por Ah, conta tá. da minha infância, Hum, né, do racismo que eu passei na minha infância, das dificuldades do meu sério? pai com a minha mãe separados, das brigas, pobreza. Então isso me colocou em motivação, em ação, que é a motivação, porém errada. E aí eu fali a primeira vez em 2008, tá? Quando eu prestava serviço para a LG Electronics, naquela crise do Bush, em 2008, Sim. veio a primeira falência. Só que, se eu já tinha um medo de julgamento, do que vão pensar de mim, o que acontece quando eu fali? Falei, meu Deus, e agora? E o medo de julgamento, porque eu quebrei, eu falei, eu tenho que dar um jeito de mudar isso. E aquele desespero, eu entro num outro negócio, começo a ganhar dinheiro de novo, começa a crescer. Em 2008 foi o período que eu fazia já o curso de piloto de helicóptero, eu tava com aras, com um restaurante, com um monte de coisa. Caramba. Quebrei. Entendi. E em 2013 veio uma segunda falência. Só que essa segunda, além de eu perder tudo que eu investi na empresa, eu perdi o resto que eu tinha, o dinheiro que eu trouxe do Japão lá do ano 2001. Sim, sim.
e ainda saí com uma dívida, ainda estava adquirindo ali uma dívida milionária. E aí o medo do julgamento, o ansioso, ele tem uma lupa para problemas, Ah, ele é? transforma uma lagartixa num Ah, crocodilo, sim. ele amplia, né, porque ele se sente inseguro, incapaz. A hora que eu me vi naquela situação, eu falei: "Agora eu não vou dar conta, não Puxa. consigo, o que vão falar de mim? E agora eu sujei meu nome", minha avó falava que não podia ter o nome sujo, ó as crenças lá da infância, que homem não pode sujar o nome, e agora? E o que eu vou fazer? Pensa pra lá, pra cá, eu pego uma corda, vou até uma árvore e Isso tento é me real. enforcar. Não Em diga. 2013, vivia dentro da igreja, não tem nada a ver com religião, a ideação suicida até no meu Instagram tem lá, trechos do padre que foi tratar a ansiedade dele fazendo regressão com a hipnoterapia. E hoje é hipnoterapeuta, inclusive que é aluno meu. Olha, Então religião, gente, cuidado para não julgar, é falta de Deus, não tem nada a ver a parte espiritual, que é importantíssima, com a parte emocional. Na Bíblia tivemos passagens de pessoas que estão na Bíblia que tiveram ansiedade, ideações suicida. E aí eu tentei o suicídio, chegaram a tempo. graças a Deus. Naquele momento ali eu me sentia muito fraco, aí eu fui Isso me foi arras 2013, você falou? 2013. Aí foram me arrastaram para um tratamento, aí eu fui pro método tradicional, aquelas reuniões semanais para contar tudo de novo. Não comecei a me identificar com aquilo, porque eu ansioso, quer ter resultado logo, como é que eu vou ficar nisso aí? Remédios, eu tinha medo, remédio tarja preta tomando, Rivotril de 2 miligramas, eu com medo dos efeitos colaterais dos remédios também, e aí foi onde eu começo a buscar estratégias, ferramentas, para que eu pudesse tratar mesmo a minha mente de verdade, a causa raiz, e fui conhecendo um modelo de reprogramação mental. Aí eu comecei a ler, a buscar entendimento, o que, que era subconsciente, e aquilo foi me dando um alívio. Falei, caramba, tem algo mesmo nesse tal de subconsciente. Tem algo além aí que eu não estou enxergando. E essa jornada minha, depois eu entrei nessa empresa que mostrou quase agora, consegui ter resultados grandes, comecei a me levantar, ganhar dinheiro de novo, dinheiro que eu usei para pagar as contas, os problemas lá do passado. Eu E lá eu conseguiu já dava repor. muitos treinamentos falando sobre o desbloquear o subconsciente, sobre ter algo a mais, né? E me tornei, eh, eu digo assim, um hipnoterapeuta porque é a minha missão. Tem gente que fala, né? Mas parece que esse povo, não sei se você já ouviu isso, parece que todo mundo tem problema, esses psicólogo, psiquiatra, hipnoterapeuta, parece que é tudo povo que já teve problema, né? Parece que é pior do que a gente. Esses dias eu fiz um post no Instagram, Luciana Tierno tá aqui, da Rádio CBN, Sim. assessora de imprensa, e eu fiz, Luciana, e tava, alguém comentou, vocês já perceberam que esses povos aí tudo tem problema? Por que será? E eu vou explicar o porquê. Hã. Imagina que você tá num deserto perdido, quase morrendo num deserto. Aí você vai e encontra um caminho, uma saída. Aí você sai do deserto, chega no alto, assim, começa a olhar para trás e vê que tem gente perdida ainda no deserto. Aí você tem duas escolhas. Eu escrevi desse jeito no texto. Você pode ir embora para tua casa, porque você se salvou, ou você pode ficar tentando ajudar quem ainda está no deserto. E é isso que eu acredito muito. Por isso que eu cada vez mais sou apaixonado por essa profissão. Eu dou Uau. aula numa mentoria onde eu dou aula para psicólogo, psiquiatra, neurocirurgião, querendo entender mais sobre a técnica. E é encantador poder trabalhar com algo. Quando eu vou atender alguém que confessa para mim pela primeira vez que estava pensando em suicídio, igual naquele evento que nós estávamos. Eu acabei de dar minha palestra no palco, a pessoa me chama e fala: eu ia me matar hoje. Uau. E aí você consegue, né? E estamos no Setembro Amarelo, não sei, perdão, Sim, não sei sim, quando vai sim, ao sim. ar, né? Se já Não, passou não. ou não. Sim, sim, sim. Estamos no Setembro Amarelo, Estamos, temos estamos. que falar da questão do suicídio. Isso não estimula, pelo contrário, isso trata as pessoas saber que está aqui uma pessoa falando que eu já ajudei centenas de pessoas a se tratarem de ansiedade, depressão, suicídio, mas que eu também Já já foi. tentei o Mas eu suicídio. acredito, que você tendo uma experiência, interna, te ajuda muito mais a entender a cabeça do teu paciente, né, porque você sabe, sentiu na pele isso, né. Sim. Antes da gente continuar com o bate-papo, eu queria te apresentar o nosso portal, que é um portal de notícias, em que a gente tem,
semanalmente, mais de 200 articulistas escrevendo artigos, é um portal de artigos, em que esses convidados, que a gente faz o convite, escreve sobre temas atuais e temas que você pode ter certeza. Se você leu ali dentro do portal Orbis News, não é mentira, não está errado, não tem influência política. A gente tem assuntos de política, de medicina, de áreas complementares, de saúde, enfim, de diversas áreas. Então, tudo que for lido ali você vai estar informado sem ter nenhum risco de estar tendo uma informação de fake news da vida que a internet coloca. Então, para você de casa também que quiser, entra lá www.orbisnews.com.br e se inscreva. E toda vez que tiver um artigo novo, você vai estar recebendo aí no seu celular, enfim, nas suas mídias, e vai estar lendo. E fica o convite aberto, caso queira estar com a gente aí, mandando artigo para que a gente publique. Com certeza. Ser um dos nossos articulistas, é um prazer recebê-lo, porque Obrigado. a gente já viu que você tem essa capacidade e Obrigado. a verdade na fala. Obrigado pelo convite. E para a gente concluir um pouquinho dessa parte de liderança e entrar na hipnoterapia, que o pessoal está ansioso para saber com certeza, como que nasceu a metodologia Líder do Futuro? A metodologia Líder do Futuro é muito legal, né? Que as coisas acontecem, né? Quando a gente está com a frequência certa, com a vibração certa, se a gente for falar aqui de física quântica, mecânica quântica, Sim. as coisas vão acontecendo. Eu percebi, no começo eu comecei a trabalhar muito com o fator ansiedade, pro lado mais que atendo ainda, né? Como eu já falei de todos, mas era mais focado na parte saúde mesmo, tá? E só que a minha veia de empreendedor, eu sempre gostei de empreender, de ajudar nessa parte de desenvolver produtos. Eu fui atendendo alguns empresários, alguns líderes que vinham para tratar a ansiedade, mas eu percebo que tem uma parcela muito grande de pessoas, de líderes, que nem imaginam que tem ansiedade. Mas essa pessoa, ela quer aumentar a performance dela, ela quer ganhar mais. Eu me recordo de um que eu atendi, quando eu fui atender ele falou assim, então, eu quero que você me atenda, online, né? Que você atendeu um amigo meu, ele teve um resultado muito bom, ele aumentou em 100% o faturamento da empresa dele em 2 meses. Que bacana. 2 meses, tá lá no Instagram. E aí, eu quero que você me ajuda para aumentar o meu faturamento da minha empresa, que ele me recomendou. Eu falei, beleza. Quando eu fui atender ele, eu falei, tá, vamos falar um pouco da sua família. Não, eu não vim aqui, Alexandre, para falar da minha família. Não, porque eu preciso Já entender um pouco encontrou mais. problema, né? Seu pai, sua mãe. Não, meu pai com minha mãe, eles na vida deles, eu na minha, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Foi pronto. E ali eu começo a entender que tem muitas pessoas que ainda não conseguem ter essa consciência que precisa ser tratado como um todo. Não tem como eu separar alta performance, e muitos empresários querem ter alta performance, mas não querem falar do problema familiar, do problema de saúde física. E aí, essa metodologia, essa mentoria Líder do Futuro, eu consigo trazer a pessoa que está com foco no trabalho, que ela quer ganhar mais, e daqui a pouco, no dia da devolutiva, que a gente faz lá, a famosa roda da vida, ela vê que ela melhorou o relacionamento com a família, que ela começou a dormir melhor, que ela perdeu peso, perdeu muito peso, porque diminuiu a compulsão, que a saúde está melhor. Então, foi uma forma, eu fui me identificando, e eu trato nessa mentoria os 7 níveis da liderança, que tem grandes autores aí, best-seller mundiais, que falam dos 5 níveis da liderança. Só que eles param no 5 porque, até mesmo por não ter esse conhecimento, creio eu, no subconsciente. Tá. E aí eu puxo mais 2, que o 6º nível, para quem é empresário, sabe, dos livros que eu estou falando, né, de Jim Collins, ou então do John Maxwell, que eu tive 2 vezes presencial com ele. Opa. Um top líder que foi coach do Barack Obama, para você ter uma ideia, e de vários presidentes. E tive presencial, e ali eu entendi muita coisa, só que eu sei que existe bloqueios emocionais que às vezes o empresário, ele não consegue mandar embora quando precisa, ele tem dó. E aí isso Sim. atrapalha ele. Sim. Porque provavelmente lá na infância ele viu o pai desempregado, a mãe desempregada. Não tô dizendo que não tenha que ter dó. Mas às vezes se ele não manda embora, ele pode pôr em risco a operação da empresa. Claro, inteira. Ou um empresário, um líder que pode ser CLT, ou empresário que ele tem medo de falar em público. E aí ele não consegue falar em público e isso atrapalha a liderança dele. E é um bloqueio do subconsciente. Eu consigo ajudá-lo. Então, o nível 6 da liderança, eu ajudo ele a desbloquear as questões emocionais no subconsciente que estão impedindo ele de ter mais resultado.
E aí vem muito mais rápido. Eu tenho depoimento de pessoas que nunca tinha feito a reunião da empresa. E aí começa a fazer porque tratou essa ferida, o subconsciente dele estava como uma âncora. Olha que interessante, gente. Olha aí, estamos conversando então com esse profissional incrível e que o que é legal que a gente está tentando entender, ela está entendendo, é que está falando com uma linguagem muito proximal a quem Tem que não ser. tem, né? É, parabéns, muito bem. E lembrando vocês que nós estamos todos os dias às 17 horas na TV aberta, né, de segunda a sexta-feira com programas novos. Toda quarta um profissional ligado aí à saúde de alguma maneira ou outra. E também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Então tá lá, segue a gente na @programa Gente que Fala, tá bom? E lembrando também que o Alexandre Campos tá lá nas redes sociais, não é isso? Sim, tô lá. E depois eu quero deixar um presente para eles, não sei se é agora, ou depois você me fala aí, eu quero deixar um presente para essa audiência incrível aí. Opa, a hora que você quiser, você já pode se manifestar. Antes eu queria saber o que é, vamos começar a palavra, o que é hipnoterapia? Então, como o próprio nome já diz, é de hipnose e terapia, porque é uma terapia, não é só uma hipnose para entretenimento, igual existe, né, das pessoas Isso. usarem para outras finalidades. Queria, então vamos lá, então o que que é hipnose? E qual a diferença de uma hipnose clínica, que, né, de que você Que é a faz uma hipnoterapia, avaliação hipnose clínica, sim. perfeito, da hipnose de palco? Então, a metodologia, vamos dizer assim, a base, ela chega a ser a mesma, porém para finalidades diferentes, totalmente diferente. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Primeiro ponto, vamos tirar esse mito. Ninguém tem o poder de entrar na mente de ninguém. Não existe. Tipo assim, eu duvido você me hipnotizar. Eu duvido. Tchau. Todas aquelas pessoas que a gente às vezes vê em palco lá, a pessoa fazendo isso, é porque elas querem estar ali, elas se permitem, tá? A hipnoterapia, ela vem com um aspecto de tratar os bloqueios emocionais que estão a nível subconsciente. Tem muito embasamento científico, inclusive está aqui o livro, A Ciência da Hipnoterapia. Vou aproveitar a dica, se alguém quiser adquirir, como é que faz? Então, este livro aqui, o autor dele é o Michael Arruda, que é o presidente da Omni, é um cara incrível, é um dos mais famosos no mundo sobre esse tema, tá? Tá, Meu amigo, parceiro. Ele opa, escreveu um outro livro também sobre o tema que se chama O Poder... Desbloqueie o Poder da Sua Mente, que é um best-seller, a Desbloqueie gente o tá Poder da colocando a Sua foto pro Mente. pessoal de casa. Isso, esse livro está entre os 10 livros mais vendidos do Brasil aqui, é um dos mais vendidos no mundo sobre esse tema, Uhum. tá? Vendeu mais de 15 milhões já. E ele escreveu esse segundo livro aqui, A Ciência da Hipnoterapia. Nele tem vários artigos científicos, tem uns QR Code aqui e Puxa, tal. que legal. Inclusive, na parte de agradecimento, tem aqui o meu nome aqui citado Olha, 2 que vezes. Tem legal. uma edição especial que tem a minha foto, uma homenagem e tudo mais. Opa. Esse livro, para quem é da área e quer entender mais o lado científico, eu recomendo. Porém, como você me falou, onde compra, né? Como que tá? Esse livro não tem à venda ainda. Ixi. Mas, melhor, né? Do limão a gente faz uma limonada. Como não tem à Opa, venda, eu me opa. comprometi. Você que está aí nos acompanhando, manda mensagem No com de o nome do podcast. Pode ser legal, né, gente no que fala direct. no direct do Instagram. Isso, no direct lá que vai ganhar o livro de presente. Todo mundo Opa. que entrar em contato. Aí Aí, combina a retirada, todas essas coisas com não, você. o online, eu vou mandar o livro Ah, digital. o e-book, Isso, né. para facilitar, vou mandar o Justo. e-book, o livro digital para essas pessoas. Ó, gente, então olha aí, vocês vão ter gratuitamente, é isso? Isso, gratuitamente. Que chique, que legal. O material é só entrar na DM lá, colocar que viu com a gente aqui no podcast Gente que Fala e ainda vai ganhar esse brinde. Que É bacana. legal que nesse livro aqui, você vai ver aqui vários médicos, pesquisas, a história de como começou a hipnoterapia, muita informação. E no outro livro dele, que eu também super indico, tem vários cases de sucesso. No meu Insta, quando eles mandarem lá, eu vou mandar também alguns conteúdos a mais já, Manda. para ajudar aí, porque essa é a minha missão. Eu sofri, eu senti na pele, o meu algoz se transformou meu anjo da guarda. Eu tenho que propagar isso. E uma pergunta básica, Por bem favor, básica mesmo, por né? favor. Você já até deu uma resposta já quase inteira, só pra gente concluir. Todo mundo pode ser hipnotizado. Sim, a não ser que tenha um problema cognitivo muito absurdamente que não impeça. Desde criança, tem gente que fala criança também. Criança é mais fácil ainda, porque ela é mais lúdica. Ela é Quando fe- você está assistindo um filme Ah, e você se emociona, você chora. Por exemplo, você está assistindo um filme e lá está aparecendo
um leão correndo atrás de alguém, o leão tá quase pegando, já não aumenta às vezes a frequência cardíaca? Sim. Por que que Filme de aumenta? terror da vida, você já É, fica todo ansioso ali. mas por que que aumenta o batimento cardíaco? Se, por exemplo, se eu falar agora pra você, ou você que está aí nos assistindo, eu falar assim, vou contar até 3, eu quero que você aumente o batimento cardíaco. 1, 2, 3, acelera rápido. Não vai conseguir. Se eu falar, vou contar até 3, quero que você chora, derrama uma lágrima. Não consegue. Hum, Porque é o inconsciente que administra, é um sistema autônomo, certo? Mas, por outro lado, se você está assistindo um filme e o seu coração acelera, aumenta o fluxo, né? O batimento, aumenta o glóbulos vermelhos, por que isso acontece? Porque você está no instinto de luta ou fuga. Então, ele está te preparando para fugir do quê? Do leão que está na televisão. sim. Porque a mente subconsciente não sabe a diferença do que é verdade e o que é mentira. Tá. Ou seja, você está em hipnose. Isso é hipnose. Olha, Mas é porque você se é permite. isso, a pergunta era essa. Tem que se permitir É, a porque se estar você assistir um suscetível filme, àquilo, né? você concorda comigo que você está assistindo um filme e fala assim, é mentira, o leão não é de verdade, o leão deve estar preso, ou é efeito especial, é IA, Hoje aquele cara não vai morrer, que ele tá vivo até hoje, então não tem nem por que eu ficar nervoso. Aquilo não é sangue, é groselha, igual a minha avó falava, né? Imagina, não tem o porquê. E aí você não tá permitindo. Mas você está assistindo o filme porque você se permite. uma trilogia da mente, nomes da mente, que você está falando como subconsciente, você conduz as tuas consultas separando o id, o ego, e o famoso superego lá da vida? Como funciona essa história? Cada metodologia costuma usar até, muito bom falar sobre isso, que existe já aconteceu comigo, tá? Quando fala a palavra subconsciente, a gente, nossa, mas subconsciente é inconsciente. Falou subconsciente. É metodologia que a gente utiliza. No nosso método, o consciente são coisas racionais, conscientes, e dentro do subconsciente tem o inconsciente que vai tomar conta do sistema autônomo, serve também para o sistema imunológico, né? Então, por isso, se o indivíduo tem uma ansiedade, uma depressão, ele precisa tratar, porque isso pode gerar uma doença física muito grave, porque ele não tratou. Então, a metodologia nossa, nós vamos separar sempre dessa forma. Entendi. Aí fica mais fácil para poder conduzir Sim. dentro da técnica que E o vocês criaram. subconsciente fica as memórias de longo prazo, também o aspecto da autopreservação, que é preservar o indivíduo daquilo que ele tem medo, e os hábitos, que são os vícios. Por isso que é tão difícil parar um vício só a nível consciente. Racionalmente ele sabe que o vício faz mal, que não deve fumar ou não deve beber e tal, e não consegue. Quais os mitos mais comuns na hipnose? Achar que quem vai passar pelo processo vai ficar inconsciente. Mas eu estava consciente, eu fiz um... Então ele não vai estar inconsciente. Achar que vai perder o controle da mente, tipo assim, eu vou lá, o cara vai me programar para fazer algo que eu não quero, não existe, né? Não dorme, fica acordado o tempo todo. É a mesma coisa, pergunta de leigo total, é a mesma coisa de regressão? Nós vamos fazer a regressão, Tá. buscar a regressão. A partir do momento que você sai do momento atual e vai buscar numa memória de algo que já passou, é uma regressão, mas não tem nada a ver com questão espiritual. Nós vamos buscar na memória dele o que está fazendo ele a não ter o resultado que ele quer, ou o que está fazendo ele. Continuando as perguntas de leigo aqui, que o Por pessoal de casa favor, com você me certeza ajuda muito, imagina. mande. Existem casos, entre aspas, eu imagino, mais difícil de voltar de uma hipnose? Olha, eu tô Vou tão feliz aqui, agarrado com a minha mãe, que eu tenho saudade, sei lá o quê, e eu quero continuar aqui. Tá. E é legal que isso que você está dizendo vem um outro mito que tem. Eu tenho medo de fazer hipnose e não voltar. Tá. Né? As pessoas falam, Alexandre, tem esse risco de fazer hipnose e não voltar? Eu falei, claro que tem. Claro que tem, não voltar. Você não vai para lugar nenhum, você vai voltar da onde? Se Todo você não risco. vai, não volta. Risco é Não tem todas como. as todas as Como você vai consultas. voltar de onde você não foi, né? Você vai estar aqui. O que pode acontecer, sim, mas aí é a pessoa não querer por um pouquinho ali, porque tá gostoso, sim, abraçado com a mamãe que faleceu, né? Ou uma pessoa, eu atendo muitos casos de fibromialgia, às vezes, problemas assim, a pessoa tem tanta dor que ela não consegue ficar sem dor. Aí ela entra no estado ali, né, da hipnoterapia, e por um grande período ela não sente mais dor em nada. Eu já tratei casos de fibromialgia que a pessoa entrou com dor e saiu sem dor. Mas, Sim, mas porque é emoção. para sempre essa Pra sempre, história? porque é muita carga emocional. Tá lá. Tem aqui nesse livro.
Para você ter uma ideia, foi feito cirurgia cardíaca sem anestesia. Agora, recentemente, na França. Abriu um coração Só com a hipnotizando. hipnoterapia. Se consegue controlar uma dor de uma cirurgia cardíaca, imagina uma fibromialgia. Eu tenho vários casos de doenças psicossomáticas, que a pessoa fica, a questão emocional dela atraindo aquela dor de um jeito absurdo que não há necessidade. Tem como tratar. Como eu sou ansioso também aqui, que eu fico olhando o horário pra gente não estourar o pessoal aqui cobrando o horário aqui, né? É bem legal que o papo bom passa rápido, Passa né? Eu rápido. quero fazer um monte de pergunta Sim. ainda. Autogestão para a liberdade emocional é um método que vocês desenvolveram lá Isso. no teu trabalho. ALE. A autogestão para a liberdade emocional, ela é a base dela é a hipnoterapia, mas ela tem várias outras ferramentas que eu utilizo da minha história de vida e tudo mais. Então ela é só, ela tem como base a hipnoterapia, mas ela utiliza outras ferramentas também. Essa técnica, eu imagino que ajuda muito as pessoas. Como que você faz? Como que você atua nessa técnica? Como que funciona, vai? Tá, e agora? Eu me interessei, qual é o próximo passo, né? Mais ou menos essa pergunta. Eu jamais vou vender algo para pessoa que a pessoa não conhece. Eu não acho justo. A pessoa, eu quero e pronto, e é isso. Não. Eu sempre faço uma triagem antes. Eu, primeiro, antes de tratar o subconsciente, que é onde está o bloqueio, eu preciso fazer um tratamento consciente, o racional. Porque aqui eu tenho o fator crítico, ele é igual a um segurança. Se ele estiver com medo, eu não consigo, a pessoa não consegue relaxar. Uma pessoa com medo consegue relaxar? Não. E isso pode atrapalhar o processo. Eu imagino. Então, a gente tem todo um protocolo, e por isso, até mesmo que tem esses resultados acima da curva, aí, esses resultados incríveis, que primeiro a gente faz um tratamento do consciente, o racional, aí eu vou fazer um mapeamento mental, ver quais são os problemas dela, vou também nesse dia já fazer uma breve terapia online ou presencial para ela ver o que é realmente. Aí sim nós vamos falar do tratamento completo dela. Existe algum perigo em fazer a hipnose? Pode ter um perigo da pessoa fazer e depois querer fazer de novo para melhorar mais a vida. Ou o perigo dela indicar só para os amigos, né? Não, tem pessoas que já tá em 6 pessoas da mesma família. Maria, põe a 9 aqui, só pra gente concluir o bate-papo, uma coisa mais pessoal dele, que a gente descobriu também aqui. A gente descobre meu Deus? tudo. Que você é ciclista de mountain bike. Incrível. Responde. Pra mim, você é pergunta. Tem tempo? Tá meio... a bike tá precisando pedalar mais, viu? Tá eu com tô menos numa tempo? fase... eu tava agora, tava na recepção aqui, como mês que vem né, já estamos chegando perto da data da dia de Nossa Senhora Aparecida. Você vai O pessoal já... mas eu moro pertinho, né? Eu moro a 60 quilômetros, 70 quilômetros. Tá. Então você não mora em São Paulo hoje, você mora Não, mais moro próximo. lá, isso, mas venho muito aqui. Mas quando eu saio para fazer o pedalzinho noturno é 50 km na noite. É 50. Campos do Jordão, que é a cidade mais alta, já subi também, gosto muito. E tem a ver com a infância, né? Porque na minha infância, eu aqui bem mais jovem, né? Sim. Acho que aqui eu deveria estar com meus 14 anos, talvez, 15 anos, imagino. Esse é você então? Aqui, não, 14, aqui no cantinho. 15 anos Aqui, aqui. eu vi por causa da Eu idade. indo lá em Aparecida, pedalando. E é bacana legal. o pedal porque ele vai trazer esse lado de você se conectar com a sua criança interior. É muito bom. Alexandre, o que você acha? Primeiro, já obrigado, antecipado aí pela tua participação, foi incrível, esclareceu e tirou um pouquinho dos mitos, né, do medo, funciona, não funciona, é verdade, não é verdade. Eu acho que acredito que o pessoal de casa tenha aprendido bastante hoje. Mas eu queria que você encerrasse o programa falando com o pessoal de casa, uma dica de se cuidar melhor, de falar melhor, do que você acha que seria interessante, além de procurar uma hipnose se eu fizer bem. Sim. Como nós estamos no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, e a maior causa, né, as maiores causas de morte por suicídio é ansiedade e depressão. O Brasil é o país número 1 em ansiedade no mundo. Então nós precisamos estar cada vez mais falando, né, estar falando cada vez mais desse tema. Converse, não é frescura, não é falta de Deus, é ciência que precisa ser tratada, né? A parte emocional a gente precisa tratar. Se você hoje não tem a condição, às vezes, de marcar um tratamento, alguma coisa, pega um livro para ler, faça igual eu fiz lá no meu começo. Eu comecei a pesquisar no YouTube, assistir, ouça áudios de auto-hipnoterapia para reprogramar a tua mente. Existem várias ferramentas para você poder ter uma vida melhor. E estenda o braço e nada melhor do que o perdão. Fica aqui o perdão. Perdoar alguém é se libertar do mal que ela te fez.
Então, perdoar. Perfeito. Eu acredito que o auto-perdão também é importante em muitos casos, né? Sim. Muito obrigado, Eu adorei que mesmo o agradeço. bate-papo. Hoje nós conversamos então com o Alexandre Campos, foi um papo super gostoso. E a gente agradece a você também que ficou com a gente até agora. E amanhã a gente está de volta com mais um podcast do Gente que Fala. Até lá.